Olá, como estão? Sejam todos bem-vindos à primeira aula do curso Formação Básica em Educação à Distância. Esse curso é uma realização da UNEB, Universidade do Estado da Bahia, por meio do Núcleo de Extensão em Assuntos Estudantis e Comunitários da UNEAD, Unidade Acadêmica de Educação à Distância. O objetivo desta aula é apresentar o conceito da educação à distância e seus principais fundamentos teóricos, visando lhe fornecer embasamento, especialmente a atuar em contextos relacionados com a modalidade à distância. Lembre-se que se trata de uma aula introdutória, num campo teórico em construção, razão pela qual não pretendemos e nem tampouco desejamos esgotar o assunto. Vamos lá? Será que a educação à distância é uma modalidade de ensino nova? Bem, se nós pensarmos na educação à distância somente em termos de tecnologias digitais, poderíamos cometer um sério equívoco histórico. A primeira experiência que se tem registro do ensino à distância encontramos na oferta de um curso de taquigrafia pelo professor Caleb Phillips, no início do século XVIII, lá na cidade de Boston, nos Estados Unidos. Era então o ano de 1728, e a tecnologia educativa utilizada na época foi o material impresso distribuído pelos Correios. Assim, a primeira geração do então chamado ensino à distância se constituía basicamente em ensino por correspondência, cujos materiais didáticos eram autoinstrucionais, ou seja, com textos explicativos e enviados pelos Correios. No Brasil, nós temos o exemplo do Instituto Universal Brasileiro, criado em 1941 em São Paulo, que foi um dos pioneiros em oferecer cursos técnicos profissionalizantes por correspondência. Conhece alguém que participou em algum curso do Instituto Universal Brasileiro? Bem, eu conheço alguns. A partir da década de 1920, o rádio passou a ser utilizado como suporte para a educação à distância, inicialmente nos países europeus. A tecnologia radiofônica passou a ser utilizada com sucesso em diversos programas governamentais e em cursos ofertados por renomadas universidades. Em meados do século XX, surgiu a televisão como importante veículo de comunicação, que prontamente passou a ser utilizada como um suporte tecnológico para a educação à distância. Surgiram então as universidades abertas em todo o mundo, como a Open University na Inglaterra, a UNED na Espanha e outras grandes universidades abertas, que por meio da educação à distância conseguiam racionalizar seus investimentos, por meio de um processo de economia de escala, alcançando assim grande número de estudantes. As décadas finais do século XX presenciaram um processo intenso de globalização sem precedentes, que nos conduziu ao apogeu da microeletrônica, enquanto terceira revolução tecnológica. Essa revolução possibilitou o surgimento da internet e o constante aprimoramento das tecnologias de comunicação e informação. Diante disso, como podemos definir a educação à distância? Bem, o Decreto-Lei 5622 de 2005, no seu primeiro artigo, define a EAD como sendo uma modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Como podemos ver aqui na definição do Decreto-Lei, as atividades educativas na educação à distância podem ser realizadas de forma síncrona ou assíncrona. As atividades síncronas são aquelas em que professores e estudantes, mesmo estando em lugares geográficos diferentes, estão interligados ao mesmo instante, como ocorre, por exemplo, num bate-papo ou num chat online. Já as atividades assíncronas são aquelas que não requerem interconexão simultânea, pois são realizadas em tempos diversos, como acontece nos fóruns de discussões online, em que cada participante responde a uma questão-problema dentro de um prazo estipulado. É possível aprender em cursos na modalidade à distância? Quais são os fundamentos teóricos que sustentam a concepção pedagógica da EAD hoje em dia? Bem,
os fundamentos teóricos que mais estão presentes nas concepções didáticas e pedagógicas dos projetos de cursos na EAD é o interacionismo, tanto na abordagem construtivista do suíço Jean Piaget, como no socio-interacionismo do russo Vygotsky. Para o construtivismo, a aprendizagem é um dinâmico processo cognitivo de adaptação do indivíduo ao assimilar novas informações e acomodá-las com as que já sabe. Diante de um novo conteúdo, o estudante primeiro interpreta a informação nova a partir daquilo que já sabe, chama-se adaptação, para depois se modificar em função da nova informação, processo de acomodação, organizando assim na forma de um novo saber. Na teoria socio-interacionista, o ser humano é o resultado de suas interações no contexto social e cultural. Vygotsky nos apresenta o conceito de zona de desenvolvimento proximal, definida como uma distância entre o espaço em que o estudante consegue aprender ou realizar sozinho e o nível que poderá alcançar com a mediação de uma pessoa mais experiente. E é justamente nesse espaço da zona de desenvolvimento proximal que ocorre a atuação do professor, ao mediar os conhecimentos prévios do estudante com os novos saberes a serem construídos. A educação à distância parte do princípio teórico que a aprendizagem é algo que ocorre na primeira pessoa, isto é, presencialmente, visto que somente o indivíduo pode mobilizar suas capacidades cognitivas para aprender mediante a troca de informações, cooperação, mediação do outro. Entretanto, mesmo sendo um processo presencial, a aprendizagem pode ocorrer entre indivíduos que estejam geograficamente à distância, porém, juntos no ciberespaço virtual. O inatismo é outro fundamento teórico que embasa diversos cursos e projetos na educação à distância. Essa corrente está fundamentada no racionalismo filosófico de René Descartes, que defende a autoaprendizagem como algo inato ao ser humano, cabendo ao professor a tarefa de despertar o desejo pelo aprendizado em seus estudantes. Dessa forma, o docente deve ser capaz de utilizar diversas ferramentas como suporte à mediação pedagógica, tais como videoaulas, aulas narradas, vídeos diversos, gamificação, entre outros, além de textos didáticos, elaborados de forma dialogada e articulados com amplo material para estudo complementar, permitindo assim ao estudante construir seu próprio roteiro de aprendizagem. Temos também a teoria de aprendizado em rede, ou conectivismo, proposto por George Siemens, que relaciona o aprendizado na era digital com a capacidade do estudante em saber conectar informações especializadas e transformar essas informações em conhecimento. Em resumo, podemos dizer que as teorias interacionistas relacionadas com o construtivismo e o socio-interacionismo fundamentam a maior parte dos projetos pedagógicos na educação à distância e possuem as seguintes características principais. O aprendizado ocorre pela interação entre professor, estudante e conteúdo. O papel do docente é o de mediador entre o estudante e o conteúdo. O conhecimento é socialmente construído e requer mobilização efetiva do estudante sobre o objeto da aprendizagem, não podendo ser transmitido, nem tampouco copiado ou reproduzido. Eu recomendo que leia o texto didático desta aula e busque se aprofundar nas diversas dicas de leituras adicionais que são fornecidas. Desejo a todos bons estudos e até o nosso próximo encontro.